Tô indo. Boa noite. Boa noite. Não sei se vocês perceberam, quem já viu alguma criança brasileira em algum lugar onde a mãe chama para fazer alguma coisa, essa é a primeira divergência que a gente encontra entre palavras e atitudes. Né? Porque em Portugal já não funciona porque assim, estou a ir. Aí aqui não, estou indo e nada acontece. Bom, gente, boa noite. Tudo de bom para vocês? Estamos aqui nessa noite quente para falar de palavras e atitudes. Falando primeiro de comunicação. Né? Abordar primeiro, a gente vai falar de palavra, atitude, então vamos falar um pouco de comunicação. Há diferentes formas de comunicação. Então, assim, 55% da nossa comunicação é dada através dos olhares, das mãos, do corpo, dos gestos. Tá? Então, a gente tem várias manifestações, possibilidades de nos comunicarmos e passarmos as ideias. Tá? Seja, então, pela vestimenta, seja pela dança ali, alguma coisa sincronizada, não? Alguma coisa mais moderna, um teatro, né? Kabuki, onde o pessoal, as roupas representam muito e tem poucas palavras, muitas vezes. E, além de tudo, né, como a gente fala do corpo, temos as expressões que representam bastante o que a gente está sentindo. Então, tem a raiva, o nojo, notem que os olhos ficam diferentes, a boca num formato diferente, né? Medo, tristeza, surpresa e alegria. Só que isso acontece, não é assim, pá, tá com essa cara, então ok, funciona, tá alegre, tá triste, tá com nojo. Na verdade tem uma escala. Então quando a gente fala assim, tô triste, o que você quer dizer, né? Tô com raiva, mas qual é a raiva, né? Às vezes você tá com uma cara só séria assim, tô com raiva. Na verdade aquilo pode não ser raiva, né? Então é uma forma de expressão que não bate o que a gente está falando com a nossa afeição. Então a gente tem de seriedade, indignação, raiva, até fúria mesmo. Desdém, aversão, nojo, até repugnância total. Preocupação, inquietação, medo e terror. Então vocês olham que a coisa vai se acentuando, né? Vai ficando mais escandalosa a afeição. E aí a gente tem os velhos emojis que tentam reproduzir essas nossas feições aqui, né? Só com a bolinha e os olhinhos ali. Só que não acontece só com a gente. Né? Os animais também têm suas feições e a gente reconhece alguns padrões comparando com o nosso. Né? Então assim, o cara está meio espantado, está meio com raiva, rindo aqui também. Né? Esse aqui está tenso, esse está cismado, né? Esse aqui vem coisa aí, né? Sono, espanto. Então, a gente acaba interpretando as caras dos animais, né, pelas nossas. Ele está rindo, o burrinho está rindo. Em verdade, ele não está nem aí, pode estar pensando até em outra coisa naquele momento. Mas a gente acaba interpretando assim. Podemos nos expressar também através de pinturas, né, desenhos. Então, a expressão da guerra, do terror aqui, colocar tudo que a gente tem na nossa imaginação, não adianta explicar, né? No outro dia, não, tinha um cara grande aqui e tal, desenha o cara, porque eu não estou entendendo o que você está falando. Então, assim, o cara tem uma coisa, uma noção de Deus, né? E aí ele coloca isso numa pintura, reproduz isso para que a gente tenha uma ideia exatamente do que ele está pensando. Né? E o Dali aqui meio daquele jeito dele. Então, passando a expressão da Gara. Sinais. Nós temos sinais que são conhecidos nossos, que dizem o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Nos dão direção e tudo mais, sinalizam onde a gente pode estacionar e tudo. Então, isso já é estabelecido, uma norma estabelecida, um padrão, né, que a gente usa e todo mundo aqui no Brasil usa isso. Então, a gente sabe onde pode e não pode, limites que a gente tem, tudo. Então, tudo são formas de comunicação. Além disso, a gente tem os sinais que a gente faz com a mão, que podem ser, alguns deles, né, podem ser mal interpretados, mas em determinada sociedade eles funcionam bem.
né? Já teve, estava vendo o dia que o Bush, ele foi lá na Inglaterra e em vez de fazer assim, ele fez assim. E isso para eles lá é um xingamento. Então, tem essas questões, né? O ok aqui para mergulhador funciona, mas às vezes não funciona para todo mundo, né? E as mímicas, as brincadeiras de mímica que a gente faz com as mãos e o pessoal entende tudo. E aí diz Hamed, precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens indiretas, mas também por aquelas que absorvemos entre conteúdos simbólicos, inconscientes e subentendidos, na chamada comunicação além da comunicação convencional. Então a gente tem o corpo, através do corpo, dos gestos e tal, a gente simbolizando aquilo que a gente gostaria de dizer, gostaria de expressar para uma massa, né? Sem ficar lendo lá. Então uma dança representa muito, uma ópera, ninguém entende o que está falando, mas está lá chorando, né? De ver a cara da Callas e tudo mais. E a gente tem também, lógico, as palavras. E as palavras são formadas por símbolos, que são letras, caracteres, né? Pontinhos aí, que a junção deles nos dão as palavras e a gente pode ler isso. E aí entender e o autor consegue, como a gente estava falando outro dia, da questão da telealimentação, pelo que ele escreve no livro, você lê o livro depois de ele já ter desencarnado há anos e você tem as mesmas sensações que ele, porque ele reproduziu aquilo nas palavras que ele redigiu ali no livro dele. E além disso, a gente, para falar de mãos também, de palavras, a gente tem os sinais, né? Os sinais, a linguagem dos sinais, né? Que ficou famosa aí no fim do ano, aí, no começo do ano, na primeira dama. Então, assim, a gente tem isso aqui é do Brasil, então isso aqui é estabelecido e todo mundo sabe como é que funciona isso aqui no Brasil. E a gente também tem, para vocês verem a diferença, essa aqui é de Portugal, vocês notam que é diferente, apesar de a língua ser o português, existem diferenças entre os símbolos. Então a gente acha que porque eu falo português, eu vou falar lá e todo mundo vai me entender, quando a mão, o gesto é completamente diferente lá. E aí qual é a turma que, a nacionalidade que mais usa as mãos para falar? Italiano. Então você imagina assim, nossa, se o português, que é até mais simplesinho, é desse jeito, imagina como é que é a linguagem de sinais italiana. Mas eu tenho uma surpresa. Ela é a mais simples. Olha só. É só isso aqui. A, B, C, D. É sempre a mesma. Então assim, é a mais fácil que tem. Qualquer um aprende rapidinho. Essa aqui é melhor aprender essa, mais fácil do que aprender as outras. Então vocês veem como é que a gente tem uma ideia, né, que é complicado, não é nada, olha, é tranquilo. E aí, em Mateus está escrito isso, né, justamente porque por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. Então é bom ficar esperto da forma com que nós nos expressamos, né, que forma a gente coloca nas palavras, o que a gente escreve, o que expressa, porque isso vai dar o tom da nossa conversa e do nosso futuro. E temos também aí outra forma de comunicação, que é o tom da voz. Quem conhece Nenê aqui consegue entender? É fome? O que pode ser? Frio? Cólica? Cólica, né? Fome não é. E esse aqui? Não, isso aqui é um susto. Isso aqui, assim, dá pra gente entender assim, vaza que deu ruim. Alguma coisa aconteceu assim que é melhor correr. Ninguém vai lá, o que é que está gritando aí? Não dá. Então é o tom de voz. E aí em Coríntios a gente vê o seguinte, onde a gente põe a ênfase, né? Então a gente, dependendo de onde nós colocamos a ênfase, a gente pode querer dizer uma coisa ou outra. Então assim, ó, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ou a gente pode falar assim,
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ou, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então, dependendo de onde a gente coloca a ênfase, nós estamos dando mais importância para uma coisa ou para outra, né? E está isso em Coríntios 13, 1 e 2. Só que não adianta a gente falar muito, a gente falou de palavras, tá bom, você vai falar e tudo mais, mas precisa que alguém, a comunicação é isso, né? Alguém falando e alguém recebendo essa mensagem, então é preciso que alguém escute. E há vários graus vamos dizer assim, da audição, né? Da abertura da pessoa à mensagem. Então a gente tem ignorar, com o celular é muito fácil isso, né? A pessoa está falando, você nem sabe que ela falou. Fingir que ouvir, né? Isso também é tranquilo, porque a gente sempre assim, isso aqui normalmente a gente quando faz isso, a gente mexe a sobrancelha, faz só assim, só para dizer que está prestando maior atenção, mas a gente está fingindo só para deixar o outro contente, beleza, não precisa repetir não, que é ok, né? É que nem fala, né? Mulher pode contar tudo para o marido, porque ele não vai contar para ninguém, porque ele não escutou, né? Então não tem como. Ouvir seletivamente, isso aqui me lembra bem, me remete bem às criancinhas, né? Que estão na sala, criança pequena, aí os adultos começam a conversar, de repente falam de um assunto que não é muito próprio, abaixa a voz, sei o quê, você vê que o moleque está ligado lá, qualquer coisa ele solta uma das palavras que não devia. Então assim, esse é ouvir seletivamente, está brincando, mas alguma coisa que não podia ele pega. Ouvir atentamente, é quando você presta realmente atenção na pessoa. Só que muitas vezes você está ouvindo atentamente para dizer assim, tá, a hora que ele falar isso, então acho que eu vou contar aquela minha história. Então você fica pensando nos seus casos, para aproveitar o que ele está falando, você está esperando um momento de silêncio às vezes, né? Mas você está escutando atentamente para pegar o gancho. E tem a tal da escuta ativa, que é realmente ouvir com empatia. Ouvir tudo aquilo que a pessoa está falando e devolver aquilo, né? A sua preocupação, a sua compreensão daquilo que ele está dizendo, procurando entender, fazendo perguntas a respeito daquilo, mas como exatamente aconteceu, o que você está sentindo e tudo mais. Então, essa seria realmente a escuta ativa que Francisco de Assis já dizia, né? Mestre, fazei que eu procure mais compreender que ser compreendido. E aí tem estudo é bom, né? Estudo é legal, porque sempre a gente fala que tem um estudo, ninguém sabe, mas assim, tem um estudo que diz que assim, 10% dos conflitos são causados por diferença de opinião. E 90% devem-se ao tom de voz que foi usado. Então aquilo, né? Já falei algumas vezes para a Vanessa, não é o que você está falando para mim, é como você está falando para mim. É aí que pega, né? Às vezes o que você está falando está tudo bem, eu concordo, mas não do jeito que você falou. E aí a gente vê sobre palavras versus atitudes. Nós, desde pequenos, que a gente já falou da criancinha pequena lá na sala, ouvindo coisas e tal, nós recebemos muitas informações através de palavras e de atitudes daqueles que nos cercam. Dos nossos amigos, parentes, todos aqueles que estão ao nosso redor, vizinho, televisão e tudo mais. Então tudo isso a gente recebe e vai armazenando isso tudo na gente, vai processando. E nós temos aí, geramos os nossos próprios pensamentos, até influenciados ou não por aquilo que a gente ouviu, ou alguma coisa que é própria nossa mesmo. Temos as nossas palavras e temos também as nossas atitudes, que podem ser oriundas de lá ou não. Nós criamos a nossa personalidade e a gente decide como a gente vai agir. E aí nós temos, assim, o que se espera? Que os pensamentos sejam uniformes, haja uma uniformidade entre eles. Nas palavras também, que haja uma harmonia entre elas. E também em relação às atitudes, certo? Então a gente espera uma certa coerência. Mas, coerência. Eu diria o seguinte, olha só. Sim. Certamente. Então assim, opa, aqui ó, certamente. Então o que acontece?
As minhas palavras foram coerentes, sim, certamente. A minha atitude foi também harmônica, não, de jeito nenhum. E o meu pensamento estava lá no pode ser, talvez. Então assim, eles são coerentes entre si, mas não tem coerência um com o outro, né? E aí, pensando nisso, eu estava lá fazendo a minha prece e me dei conta do seguinte: no meio lá do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que quando a gente fala isso, a gente espera que Deus nos perdoe na mesma medida em que a gente perdoa os outros? Ou a gente espera um pouquinho mais? E tem vezes até que a gente pisa na bola e depois fala assim, eu tenho que começar a perdoar mais gente para ver se eu, né, boto coisa na minha conta aí, né, para ver se Deus me ajuda desse lado aqui. Então, você vê como a gente muitas vezes fala as coisas meio sem fazer essas considerações, né? A gente solta uma coisa, mas não se dá conta de que tem um outro lado também, o lado da coerência. E essa coerência, o que a gente espera então? Que haja uma interconexão entre tudo isso, pensamentos, palavras, a nossa fisiologia, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tá? Que vão se refletir também nas nossas atitudes. E também do outro lado, que atitudes também vão gerar fisiologias diferentes, palavras diferentes, que acabam afetando o nosso pensamento. Então isso aqui tudo corre de um lado para o outro. Então, nesta coerência, então falar sistematicamente a mesma coisa, insistindo na nossa posição, na nossa postura. Isso vai mostrar a nossa coerência. Tem um cara que falou um negócio que eu gosto muito, acho muito interessante que ele fala, que é o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É o Ralph Emerson. Então o que acontece? Às vezes as pessoas falam tanto, né? A gente estava falando outro dia, né? Que às vezes a postura, as pessoas que se consideram às vezes espiritualizadas, elas falam manso, tal, mas quando chega em casa a atitude é completamente diferente, né? Na rua é bem diferente. Então não adianta você fazer, então a sua atitude é que vai dizer como você é e o que você pensa no fim das contas. E falando de atitudes e da renovação das atitudes, vou fazer uma propaganda aqui do livro de onde foi tirado esse capítulo, né? Então, algumas coisas que Hamed recomenda no Renovando Atitudes: não julgar e não ter preconceitos, ser grato e feliz, aproveitar as oportunidades de reparação, semear boas ideias e bons exemplos. Albert Schweitzer falava o seguinte, que o exemplo não é a melhor forma de ensinar as pessoas, é a única. Então a gente tem que cultivar os bons exemplos, cuidar de nossos pensamentos e do nosso corpo, que permite essa nossa expressão, 55% da nossa expressão. Concentrar-se nas emoções saudáveis, admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças em cima disso que a gente percebe no dia a dia. Ser autêntico. Então, não adianta eu falar uma coisa e estar sentindo outra. Eu sempre concordo com aquilo. Não, deixa que eu vou fazer e tudo mais, mas eu sei que eu estou sobrecarregado e isso vai me penalizar, não vou conseguir dormir e tudo mais. Então, assim, ser autêntico não dá. Liberar-se dos pesos inúteis. Isso é legal, porque a gente fica mais leve, né? E olhar sempre com amor, tentando perceber as melhores atitudes, a melhor parte do acontecimento. Não ficar imaginando que aquilo é ruim de todo. Sempre tem alguma coisinha que a gente pode tirar de bom lá. E aí, tem um videozinho que até foi publicado essa semana no Facebook aí do espaço. Eu já estava aqui, mas eu vou aproveitar, né? E tem uma narração aí no fundo. Então, quem já viu, pode ver, mas só, o sonzinho é só uma musiquinha. Às vezes, só queremos viver a nossa vida, a vida que escolhemos viver. Apesar das mensagens que recebemos diariamente, nas mais diversas situações, mantemos-nos firmes, alheios. Ao mínimo sinal de alerta, procuramos fazer os menores ajustes necessários para que nos mantenhamos na mesma situação confortável de sempre.
Até que uma intervenção mais ostensiva do plano espiritual é necessária para que não continuemos estacionados na presente reencarnação. E eles se valem dos recursos mais estranhos. Sentindo um grande desconforto, vemo-nos obrigados a uma adaptação. Ajustamos nosso comportamento, considerando que será só por pouco tempo. Sair de nossa zona de conforto provoca riscos desconhecidos, que podem deflagrar capacidades e atitudes inesperadas, até então totalmente desconhecidas por nós. Apesar do susto, sentimos-nos recompensados, mesmo que de forma sutil. Ao nos recolhermos, damos-nos conta de que já não somos os mesmos. Algo mudou. Após breve análise do ocorrido, percebemos-nos mais poderosos do que nos considerávamos. Temos o poder de perceber o outro, de participar, de interagir, de colaborar para uma vida melhor para todos, de nos doarmos para os outros. E nos sentimos bem com a mudança de comportamento, até o ponto de pequenos sinais e posturas adotadas pelo velho eu nos incomodarem. E assumindo novas atitudes, fazemos qualquer coisa para assistir aos que ainda estão cegos para uma vida mais plena. Muito legalzinho esse vídeo, né? E tem tudo a ver com as nossas palavras, as nossas atitudes, principalmente. E falando nisso, já que a gente está falando que o cara mudou e de repente a gente tem um chacoalhão de um jeito ou de outro, então vamos pensar um pouco de reformulação. Como é que a gente pode reformular isso, né? Já que a gente viu que deve haver uma coerência, que a gente tem que repensar pensamentos, palavras e atitudes, nossa fisiologia, para que a gente represente melhor aquilo que a gente está sentindo e possa sentir o outro também, né? Porque quanto mais nós nos entendemos conosco, melhor nós vamos entender o outro. E aí muitas dessas coisas que a gente viu aqui, elas vêm, como a gente falou, lá de trás da infância, quando a gente era pequeno. E aí Hamed recomenda o seguinte: reformulemos, se for o caso, as comunicações ou atitudes que recebemos na infância. Se porventura foram de severidade e rispidez, se nos menosprezaram com mensagens negativas constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas a razão dos nossos sentimentos de inferioridade, rejeição e agressividade compulsórias. Então que a gente repense aquilo, né? Reformule o nosso passado, entenda de uma forma diferente aquilo que nos foi passado, as mensagens que nos foram passadas. Mas será que é verdade? Essa reformulação funciona? Eu gostaria de pedir o seguinte, quem gostaria de colaborar com o nosso teste aqui para a gente ver se é verdade isso? Preciso de 3 pessoas, pode ser? Só 3. Vamos lá, por favor, pode vir, desculpa, o seu nome é? Alessandra, venha cá. Muito bem, Alessandra, muito obrigado. Você vai ficar isso aqui, você não vai abrir agora. Mais 2, por favor, senão a gente não consegue comprovar, tem que ter, já tem um número ímpar, mas era bom mais número. Beleza, Karine, obrigado. Obrigado, segura aqui. E mais uma pessoa só. Carol, vem aqui, Carol. Vem para nós aqui, equilibrar um pouco. Time feminino aqui, tem eu aqui na frente, aí elas vão equilibrar aqui, 3 contra 1. Ó. Então é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês, uma para cada vez. A sua é, desculpa o seu nome? Alessandra. Ok. Então assim, eu vou fazer a pergunta e aí vocês respondem conforme está escrito aí, tá? Carol, como vai a vida? Mais ou menos. Alessandra, como vai a vida? Fazer o quê, né? Karine, como vai a vida? Vai indo. Muito bem, então vocês viram a expressão delas. Muito obrigado. Agora vamos fazer o seguinte, agora um segundo teste, vai funcionar do mesmo jeito. Então vocês decoraram a regra, funciona da mesma forma, tá bom? Carol, como vai a vida? Magnífica.
Alessandra, como vai a vida? Fantástica. Karine, como vai a vida? Ah, é só alegria. Gente, funciona ou não funciona mudar o jeito de a gente falar? Muito obrigado, palmas para elas. Muito obrigado. Então assim, então funciona, o jeito com que a gente se expressa, a gente coloca aquilo que está. Vocês viram que deu para ver no rosto delas aqui na segunda fase que estavam mais alegres, né? Não foi forçado aquilo, certo? A palavra traz isso, o jeito de falar traz isso. Então a gente já comprovou que é verdade, não precisa estudo nenhum, a gente fez um estudo aqui e já comprovou nós mesmos que é verdade. Desculpa. 100%, verdade, 100%. Essa aqui a gente vai falar do vocabulário transformacional, mas eu não posso deixar de ler essa redação do rapazinho do Marcelo Coelho, do 3º B. Voltar às aulas já é chato, mas o pior é ter que fazer mais uma redação com esse tema. Pô, professora, a senhora não tem imaginação? Todo ano é a mesma coisa. Aliás, ano passado eu repeti a redação do ano retrasado e a senhora nem percebeu. A senhora precisa se reciclar, tentar uma abordagem nova. Inclusive, estou começando a entender por que é que chamam a senhora de tia. Com esse seu papo aranha, só vai ficar para tia mesmo. Mas o que significa isso? O cara já entra com o pé esquerdo na sala. Né? Então, qual que é a teoria aqui, ó, do Anthony Robbins? A palavra que atribuímos à nossa experiência, ela se torna a nossa experiência. Então, devemos conscientemente escolher as palavras que usamos para descrever nossos estados emocionais ou sofrer a penalidade de criar uma dor maior do que é justificado ou apropriado. Vocês lembram aquela escala lá de, tô desconfortável, tô meio nervoso, tô irado, tô com raiva, não sei o que tal. Então assim, quando a gente se expressa, a gente coloca aquele negócio e fala assim, nossa, tô morrendo de raiva. Então, mas é isso mesmo que está acontecendo com você? E as pessoas falam, nossa, morrendo de raiva, mas desse jeito, né? Imagina então o dia que for, né, que acertar o dedinho na cama, na beira da cama, lá, Nossa Senhora. Então assim, a gente tem que escolher bem, porque como vocês viram aqui, foi comprovado cientificamente, o jeito que a gente fala é o jeito que a gente sente. Certo ou não, Carol? Carol concorda 100% aí. E a gente nem combinou, né? Então assim, vamos entrar no vocabulário transformacional. O Hamed entra um pouco no assunto e eu fui aprofundar um pouco mais. Então vamos experimentar assim, mudar um pouco o jeito com que a gente expressa nossos sentimentos. Então assim, por exemplo, estou me sentindo. Eu tenho uma expressão ou emoção negativa que representa, que eu gostaria de falar, que para mim representa aquilo, e eu tenho uma emoção ou expressão amenizada daquela sensação. E isso vai mudando a forma com que a gente percebe as situações em nossa vida. Por exemplo, estou me sentindo zangado. Não, estou me sentindo desencantado. Tem umas boas aqui, você vai ver. Estou me sentindo confuso. Não, estou me sentindo curioso. Estou me sentindo com medo. Não, estou inquieto. Percebe que é bem menor a coisa? Você não está incentivando tanto, você não está colocando muita carga. Estou destruído. Não, estou em desvantagem. Destruído, não tem mais jeito. Acabou, ponto final. Aqui é uma vírgula, estou em desvantagem. A situação pode mudar, eu posso reverter essa situação. Então, dá uma chance para você mesmo. Estou me sentindo humilhado, constrangido. Estou perdido, estou procurando. Essa eu adoro. Preguiçoso. Não, estou acumulando energia. Seu preguiçoso, não, estou acumulando energia. Rejeitado, não, estou me sentindo mal compreendido. Então dá para dar um jeitinho, eu vou lá, converso, está tudo bem. Rejeitado não tem mais jeito. Estou me sentindo estúpido, não, estou aprendendo. Estou impaciente, não, estou na expectativa. E assim como a gente pode amenizar as nossas sensações negativas, a gente pode trabalhar também e enfatizar aquelas que são positivas. Então assim, uma expressão positiva, eu tenho uma expressão amplificada. Vamos lá, eu estou alerta. Não, eu estou energizado. Eu estou muito bem. Magnífico, estou magnífico. Como é que vai a vida? Né? Estou confiante. Não, estou absolutamente seguro. Estou curioso. Você lembra que o outro já era... O curioso já foi uma amenizada. Agora sim, agora vamos transformar o curioso.
eu estou se sentindo curioso. Não, eu estou fascinado. Estou satisfeito. Como é que você quer mais bolo? Não, eu estou satisfeito. Não, está espetacular esse bolo aqui. Estou me sentindo animado. Não, estou entusiasmado. Hoje eu estou me sentindo atraente. Não, estou deslumbrante, vou arrebentar na balada. Estou desperto, estou ansioso. Estou amando, essa eu acho legal. Estou amando, não, estou irradiando amor. Diferente esse negócio aí, hein? Nossa, elevou a 10 aqui. Estou bem, né? Não, estou maravilhoso. Então a gente pode trabalhar, como a gente viu aqui, o jeito de falar, a vida está mais ou menos. Não, a vida está fantástica, a vida está mais. E aí tem um outro estudo que diz o seguinte, que os primeiros 4 minutos do seu papo vão definir como é que vai ser a conversa. Então se você chegar com uma expressão boa, essa conversa vai continuar boa. Se você chegar meio, mais ou menos, médio, medíocre, a coisa vai daí para baixo. Só que a gente tem uns cuidados, então, aproveitando que a gente está falando nisso, de mudar a nossa linguagem, tem uns cuidados que a gente tem que tomar, que já são alguns conhecidos já. Aquela coisa de você falar o que você quer e não o que você não quer. Porque o cérebro tem uma certa dificuldade. Por exemplo, se eu falo aqui uma coisa que é não doce, o que seria não doce? Amargo, salgado, azedo, aquele shoyu lá, que é o sexto sentido, sei lá o quê. Então, assim, o cérebro não consegue entender o que é isso aqui. Então, assim, se eu falar o que eu quero, aí fica mais fácil, O mas nega tudo que veio para trás. Nossa, você é um excelente aluno, você sempre tira nota boa, mas o seu comportamento... Então, assim, zerou tudo, só ficou o comportamento. Aquele elogio que você fez antes não valeu nada. Tentar pressupõe a possibilidade de falhar. A gente assistiu um filme, uma série, o The Sinner, e aí o cara estava com um problema no relacionamento, no casamento dele, e aí a mulher falava, outras pessoas falavam, e aí seu casamento? Ele, tô tentando. E ele ficava assim, a série inteira, tô tentando. Quer dizer, sempre contando que se falhar, tudo bem, porque ele estava tentando. Trocar, o devo, tem o que, preciso, que são coisas que vêm de fora, por determinações que são feitas por nós. Eu quero, eu decido, eu vou. Então a gente decide o nosso destino. Não posso, não consigo ainda. Não é assim, não posso e pronto, ponto final. Não, eu não consigo ainda. Eu vou entrar no grupo de bordado lá, vou fazer bordado. Assim, eu não sei fazer bordado ainda, não sei nem pegar na agulha, mas ainda. Impossibilidade no presente, não. Fala que ficou no passado, eu não consigo. Não, eu não conseguia, eu não podia, eu não tirava nota boa. Agora é diferente. Mudança que você joga para o futuro. Não, quando eu ganhar na loteria eu vou ajudar os outros. Não, eu já ajudo agora. Não, eu ajudo, eu faço e você começa a fazer. Porque o seu cérebro busca coerência. Quando você fala alguma coisa, você começa a trabalhar nisso. Tirar o foco dos problemas no foco nas soluções. Tá? E aí estamos chegando ao final dessa nossa palestra, ou ao início de uma atitude diferente. O que seria? Então eu gostaria de ler um conto, uma lição agora, A Língua, que é do André Luiz e do Chico Xavier. Diz o seguinte: não obstante pequena e leve, a língua é indubitavelmente um dos fatores determinantes do destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo. Leviana, descortina a imprudência. Alegre, espalha otimismo. Triste, semeia desânimo. Generosa, abre caminho à elevação. Maledicente, cava despenhadeiros. Gentil, provoca o reconhecimento. Atrevida, atrai o ressentimento. Serena, produz calma. Fervorosa, impõe confiança. Descrente, invoca frieza. Bondosa, auxilia sempre. Descaridosa, fere sem perceber. Sábia, ensina. Ignorante, complica. Nobre, cria o respeito. Sarcástica, improvisa o desprezo. Educada, auxilia a todos. Inconsciente, gera desequilíbrio. Por isso mesmo exortava Jesus: não procures o argueiro nos olhos do teu irmão, quando trazes uma trave nos teus. A língua é bússola de nossa alma, enquanto nos demoramos na terra.
Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque, em verdade, ela é a força que abre as portas do nosso coração às fontes luminosas da vida ou às correntes escuras da morte. Cuidado com o que a gente fala. Aliás, com todas as nossas expressões, né? Sejam corporais e sejam expressas pela língua, que é parte do corpo também. E aí Hamed, para sintetizar essa questão de palavras e atitudes, diz o seguinte: nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos. E nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Nosso mestre Hamed. E para finalizar, então, agora, ponto final, uma palavra, uma atitude. Eu queria que vocês dissessem agora o que fica dessa palestra para você em uma palavra. Arnaldo, assim. Amor. Gratidão. Expectativa. Mudança. Reflexão. Reflexão. Pode copiar, não tem problema. Mestra. Eu vou falar autotransformação, vai ficar diferente da reflexão. Não precisa. Selma. Eu vou falar complementando, então, poder transformador. Ok. Célia. Esperança. Aprendizado. Fábio. Palavra. Beleza, obrigado. E agora eu gostaria que alguém compartilhasse, por exemplo, durante esse tempo, a gente teve que refletir algumas coisas, algumas mudanças, uma atitude que você vai adotar a partir de agora para fazer a sua vida, ou a de quem convive com você, melhor. Alguém gostaria de compartilhar um pensamento que teve, assim, de alguma coisa que podia mudar na sua vida? Algum jeito de falar alguma coisa, de perceber o que os outros falam? Eu vou utilizar em casa as palavras eu e nós, ao invés de você. Eu acredito que vai ser mais tranquilo e a gente vai ter uma vida mais amorosa, saudável. Então, eu acho que quando o casal utiliza eu, nós, e não você, fica O seu filho, olha lá o seu filho que está fazendo. Então, eu acho que eu vou adotar, né? Eu acho que vai ser mais tranquilo, vai ser mais amoroso. É um compromisso aqui que você está fazendo com todo mundo aqui, hein, Arnaldo? É verdade. Alguém mais? Alessandra pensativa. Hein? Ninguém mais tem coragem de compartilhar uma atitude que poderia tomar a partir de hoje? Hoje, hein? Agora. Acho que eu vou adotar mais o silêncio. Tá, legal. Às vezes é melhor o silêncio do que alguns deslizes, né? Eu diria que, para mim, seria procurar ressaltar aquilo que o outro tem de positivo. Eu acho que isso melhora. Muito bem, espero que você cumpra. É um compromisso aqui, Vanessa. Pronto, já. Acabou. Posso mais um? Opa, claro, pode. Eu também vou começar a olhar mais para mim do que para o vizinho, para o cara que está na rua. Eu acho que eu vou ter mais um foco assim em mim, né, no Arnaldo. Olhar para mim, para dentro. Né? E também foi um toque que eu recebi ontem. Né? Ah, foi ontem, não foi agora. Não, mas serve, mas tá valendo, tá valendo. Eu acho que a atitude é de você estar centrado, né, no seu aprimoramento e deixar, né? Não olhe muito para os lados, né? Não fique olhando a vida dos outros, o que o outro tem, o que não tem, se faz, se não faz. Então seguir nessa linha, né? Nesse pensamento, nessa atitude. Você melhor que você, não melhor que o outro, né? Sem crítica, sem julgamento, tentar esse aprimoramento, essa atitude positiva.
de estar fazendo o melhor sem julgar, sem crítica. Boa essa. Até me lembra uma historinha de dois caras que estavam na selva lá, pensando em caçar, mas estavam comendo, e aí chega um leão. Vocês devem conhecer essa aí. Chega um leão, e os dois estão assim, né, meio naquela, ai meu Deus, o leão, e começa a correr, a arma estava longe, não ia dar para pegar, eles saem correndo, aí um para colocar o tênis. Aí o outro fala assim, você é louco, você acha que você vai correr mais que o leão? Ele falou, não tem que correr mais que o leão, eu tenho que correr mais que você. Então assim, essa é uma questão, né? Você olhar o seu, não olhar o do outro. Muito bem, muito obrigado então. E aí a gente vai para o passe, né? Vai ter passe hoje, mestre? Então se quiser eu faço aqui uma preparação enquanto vocês preparam lá, é isso? Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, nos conectando com o mais alto, com o plano maior, que nos auxilia, que nos orienta diariamente. Visando que sejamos melhores a cada dia. E que nós então, neste clima, vamos também doando de nós, para que todos esses nossos companheiros que habitam esse nosso planeta tornem-se também melhores, mais espiritualizados, com pensamentos, palavras e atitudes mais nobres. Que possamos promover um mundo melhor a partir dessas mudanças em nós mesmos. Vamos então sentindo que essa nossa motivação, que esse nosso desejo de melhorar, está pulsando em nós. Nós estamos recebendo esta energia do plano maior, nos auxiliando a nos direcionarmos aos nossos melhores objetivos, alcançando a meta do aperfeiçoamento. Vamos então mantendo esse estado. Aproveitando esse abraço fraterno desses nossos companheiros do plano espiritual. E que esse novo eu abrace carinhosamente este velho eu que nos ajudou a chegarmos onde estamos agora. Que assim seja.